Estamos ao vivo. Vamos esperar todo mundo, as pessoas entrarem. Nosso primeiro dia disso que a gente está querendo fazer, né? Nessas lives semanais. Vou chamar aqui a Rapuki para a gente conversar. Vamos lá. Nossa primeira live. Pretendemos fazer toda semana, né? Oi, Rapuki. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Começar essa nossa primeira live, estava comentando aqui, que é a primeira de muitos, né? Ter esse contato com as Penélopes, né? Conhecer um pouco, ouvir um pouco o que elas têm a dizer e também aprender. Eu tinha colocado o título da live, mas parece que sumiu, não sei. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, Laís, tenta diminuir um pouco o seu fone. Um pouco o som? É. Aqui, pronto. Acho que melhorou. Começar então falando sobre a transformação. Oi, Kelly. Começar um pouco falando sobre a transformação através da literatura. Acho que eu e a Rapuki, a gente teve a vida um pouco transformada e também tem algumas meninas que contam pra gente sobre isso. É verdade. A gente escolheu esse tema, né, para começar a nossa jornada toda da quinta-feira. A gente pretende estar aqui trazendo ou algum convidado ou um tema para a gente conversar, né, conhecer também alguns seguidores que são daqui do Instagram. E eu queria começar falando um pouquinho sobre transformação, né? O que é essa transformação? Quando a gente procurou um tema, a gente ficou pensando, né? O que a gente poderia falar como a primeira live aqui. E essa coisa da transformação foi algo que marcou tanto a minha vida quanto a da Laís, gente. Que assim, né? O Clube das Penélopes nasceu dessa transformação, né? Ah, ó, quem tá aí? Será que é a Camila ou a Ju? Ei! Então, o que é essa transformação que a gente queria conversar aqui com vocês? Vamos pensar na palavra transformação, né? Transformar. Transformar, na verdade, nada mais é do que dar uma nova forma, né? Você vai modificar a natureza daquilo, não só o físico, mas o interior. Então, quando eu comecei a pensar, né, a refletir sobre a transformação, e aí me veio aquela passagem onde o próprio Cristo transforma a água em vinho, né? Ele transformou a matéria, mas simbolicamente naquele casamento era como se ele estivesse trazendo algo novo para aquelas pessoas. Foi o primeiro milagre do Cristo. Então, essa transformação através da literatura é exatamente isso. Né? Nós começamos a entender quem nós somos através dos livros. Assim que a gente lê, que a gente se propõe a ler uma obra, né? Inicialmente a gente começa a entender a estrutura da obra, a questionar, será que isso é possível? Será que essa história pode um dia acontecer? E aí, depois disso, a gente passa para um outro campo que é a anamnese. Assim. Parece uma palavra difícil, mas a maioria das pessoas faz isso, porque ao fim do livro, você sempre tenta tirar algo de lá para a sua vida. E é esse movimento de voltar para a sua vida que transforma, né? E a gente passou por isso, né, Laís? Não tem como a gente não falar disso, porque quando eu olhei para a nossa foto há 2 anos atrás, eu falei, caramba, quem podia imaginar que a gente ia estar aqui falando para essas pessoas, né? Sobre algo tão maravilhoso que a gente descobriu e que é algo real, algo bom, né? Contar para as pessoas que elas podem viver uma vida digna, uma vida bondosa, uma vida diferente. Então, é esse o intuito, né, da literatura, transformar-nos cada vez mais para que a gente chegue à nossa essência. Foi até bom ver a Camila aqui, né? Porque foi ela que começou tudo isso, né? Quem imaginaria que graças ao clube poderia transformar nossas vidas como transformou e fazer a gente se conhecer, né? A gente ter esse primeiro contato e foi importante, né? A gente escolheu esse como primeiro tema para colocar mesmo o que aconteceu ali, o que mexeu dentro da gente
que mudou tudo, né? É quase como uma conversão, né? Você está indo para um caminho e de repente você vira e fala, não, mas esse caminho que eu estou indo não vai dar em um bom lugar. Eu preciso mudar, eu preciso virar e pegar o caminho certo de novo, né? É um pouco assustador que parece que a gente tem que aprender tudo do zero. A gente está aprendendo tudo do zero porque a gente não tem mais base, não tem mais com quem conversar, não tem mais para quem pedir conselho. A gente por gente, não tem mais a gente ao nosso redor. Mas aí quando aparece a internet, começa a pipocar essas pessoas que vão nos ajudando, uma coisinha assim, uma coisinha, né? Só que a gente precisa, unir todo esse aprendizado que a gente está tendo para não correr o risco de viver uma vida que não é sua, né? Então, todos esses ensinamentos que a gente recebeu, tudo que a gente fala aqui, que a gente aprendeu de outras pessoas, os livros que a gente leu, todo tipo de coisa, ele fala sobre coisas que nós aprendemos, nós colocamos na nossa vida, vimos que funciona, mas mesmo assim, a gente precisa, a gente não pode parar, porque se a gente parar, a gente está só vivendo a vida de outra pessoa, a gente continua ali, por mais que a gente tenha uma boa intenção, né? A gente tem uma boa intenção, mas a gente continua no caminho errado. E para isso, né, para o que esse motor de transformação foi entrar no clube, né? Eu contei aqui outras vezes, em outras lives, como foi para mim, né? Como foi conhecer a Camila, né? Para mim foi algo que eu não sabia quem ela era, eu vi alguns textos dela no Facebook e falava, mas quem é ela, quem é essa mulher? E eu li, achava bonito, e até que eu vi um post, se eu não me engano, eu não achei mais esse post para ter certeza, se eu não me engano era do Rafael Nogueira, e ele escreveu falando sobre a Camila, falando que a Camila era uma pessoa maravilhosa, que ele recomendava o trabalho dela, e disse que uma mulher, ela devia, antes dela pensar em se casar, ela deveria se preparar para o casamento, né? Então, quantas de nós estamos solteiras ali, esperando achar a pessoa certa, mas a gente nem sabe identificar uma pessoa que seja certa, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe para onde caminhar, está totalmente perdido. Então, ele postou esse texto e ele fez me chamou a atenção. Eu falei, nossa, é verdade. Eu penso no casamento, mas eu não sei me preparar para isso. Então, bom, eu vou dar uma olhada. Aí eu fiquei enrolando para assinar. Aí eu falei, não, vou me associar ao clube. Eu entrei no clube em 2018, 2017. Entrei no clube em 2017, comecei ali a participar e eu só ficava olhando, né? Talvez algumas meninas que estão no clube hoje sejam como eu era naquela época, que não falava nada, que só ficava ali de olho no que estava acontecendo, eu só ficava observando aquelas mulheres. Eu olhava o que elas falavam nos hangouts, eu li o que elas escreviam, eu só ia absorvendo aquilo para mim, trazendo aquelas vidas para mim, mas eu não falava nada, porque eu me sentia muito inferior, né? Eu olhava para mim e falava assim, mas eu via a história da Marina com 9 filhos, eu falava assim, o que eu vou falar para uma mulher dessa? Eu não posso falar nada, né? Eu via a Nilce com toda a sabedoria, eu via a Camila, né, demonstrando tanto amor assim por todo mundo. Eu falava, quem sou eu para participar de tudo isso, né? Então eu me sentia lá bem baixinho, bem nada mesmo. Mas assim, aos poucos, né, através dos livros, através dos testemunhos, através do dia a dia, eu fui me descobrindo. Então, eu me lembro, sempre vou me lembrar, a gente teve os primeiros livros, né, do clube, é o ano da esposa, então teve o primeiro livro, que se tornou um querido meu, que é Conselhos a uma Recém-Casada, daí teve Corção, que virou meu livro favorito, e então teve, eu não me lembro a ordem exatamente, mas eu acho que foi Madame Bovary ou foi A Megera Domada, não me lembro a ordem. Mas quando eu li A Megera Domada, foi que o meu coração
sabe? Parece que ele se abriu assim pro pior livro do clube, que de todos que a gente leu, acho que foi um dos piores, né? Pior no sentido de trazer coisas negativas, assim, de sensações negativas. Então eu li Madame Bovary, e eu até tinha comentado com a Rapu que tem um trecho, eu não estou com o livro aqui porque ele está emprestado, mas tem um trecho de Madame Bovary que ela fala que ela está sentada numa janela. E era uma época que ela estava indo em muitos bailes, ela ia sempre em bailes, só que o marido dela não gostava muito dessas coisas, não era um homem que buscava baile, esse tipo de coisa. Então ela não deixou de ir nos bailes. Então ela ficava sentada na janela, esperando alguém vir convidar ela para um baile. E daí chegava mais ou menos no entardecer, no pôr do sol, ela percebia que não ia vir ninguém convidar ela para o baile. Então ela ia dormir, ansiosa para acordar no dia seguinte, para sentar na janela de novo e esperar que alguém viesse convidar ela para um baile. Então ela passou dias sentada na janela, olhando para as pessoas, para a rua, né, daquela época, olhando para a rua, esperando se ia vir alguém salvar ela da vida miserável que ela vivia. E daí, quando chegava no final do dia, ela percebia que não ia vir ninguém, ela ia dormir ansiosa pelo dia seguinte. E daí eu me lembro que eu estava vivendo isso, eu estava vivendo exatamente isso. Eu era a pessoa que estava sentada na janela, esperando ser convidada para um baile, sem fazer absolutamente nada. E quando via que aquele dia não ia acontecer nada espetacular, eu dormia ansiosa para o dia seguinte, para ver se no dia seguinte ia acontecer alguma coisa. E daí eu percebi assim, puxa, tem alguma coisa errada aqui comigo. E foi através de Madame Bovary que eu percebi que isso estava acontecendo. Né? Caramba, é uma doideira, né? Porque quando a gente está vivendo a situação, a gente só tem a mania de olhar para o que está mais imediato, né? A gente não para pensar no todo da nossa vida. É muito difícil, realmente. Então, a literatura, ela traz para a gente essa possibilidade de viver, né, com o personagem, de ver esse crescimento ou esse decaimento da pessoa, né? Que tudo depende da escolha dele e onde que vai dar esse caminho. E, então, ter imagens, ter noção desses tipos de vida é importante nesse sentido, porque a gente está agindo aqui na nossa vida e a gente está dando o nosso melhor, mas assim, parar para refletir se esse caminho vai ser bom, né? O fim desse caminho é bom, ou ele vai me levar para a ruína, né? Para o desamor. E no caso da Emma, fica evidente, porque o tempo todo ela fica esperando que alguém tire ela desse tédio, né? E a nossa geração hoje em dia só vive nesse tédio, nesse desejo de eu preciso alimentar só esses meus gostinhos, né? Eu faço as coisas só pelo que eu gosto, ou eu espero que em algum momento alguém de fora me tire dessa situação. E caramba, né? Se você não age, se você não sai dessa vida, você vai viver uma vida totalmente oca, uma vida sem sentido. Né? Ontem a gente falou sobre isso na caixinha e é muito curioso, porque às vezes a gente fica, mas como assim sentido? Né? Sentido de quê? E tá nas coisas simples, né? Tá no nosso dia a dia. Se a Emma olhasse pro marido, pra esposa, e eu, assim, com todo o coração dela, ela se humilhasse para aquela situação, ela abraçasse, eu tenho certeza que o fim dela teria sido outro. Na verdade, quando eu li aquele trecho, lógico, continuei a leitura, a gente chega no final ali de Madame Bovary, e é um final que é bem assustador. E eu pensei assim, bom, que bom que eu tô nessa parte aqui onde ela tá sentadinha na janela sem ter feito nada, porque é bem no começo do livro. É. Eu tava naquela fase.
Eu era a pessoa que estava sentada na janela esperando ser salva. Então não deu tempo de eu fazer todas as burradas que a Emma fez e ter aquele fim. Então eu olhei assim e falei, bom, dá para eu parar aqui. Se eu tô indo pro caminho dela, isso foi uma coisa que a gente comentou na Senhorita Prim, né? Que a Senhorita Prim, ela era uma pessoa orgulhosa, muito difícil, de difícil convívio. E daí ela conhece a mãe do Homem da Poltrona. E a mãe do Homem da Poltrona é uma mulher já bem mais velha e bem arrogante, bem difícil de conviver. E daí a gente comentou que provavelmente a Emma, a Senhorita Prim, olhou para aquela mulher e falou assim, nossa, se eu continuar essa pessoa que eu sou hoje, quando eu ficar velha, eu vou ficar assim. Então ela falou assim, meu Deus, eu preciso mudar. E eu tenho certeza que foi isso um dos motores. E às vezes falta um pouco pra gente, né? A gente às vezes quer esse negócio de amor próprio, que a gente tem mesmo, é normal. A gente quer se amar, a gente quer ser amada. E daí a gente olha a vida, às vezes, de uma pessoa, de uma avó nossa, que viveu pelo casamento, que largou, que não teve carreira, que não teve nada, e sofreu muito durante a vida. Você pensa assim, bom, eu não quero ser como a minha avó era. E pensa, bom, eu vou ser o contrário. Na verdade, geralmente a gente vê nesses casamentos antigamente, nunca foi era uma entrega meio obrigatória. A mulher, ela se entregava para o casamento porque era uma obrigação. Mas as nossas avós, elas têm um imaginário um pouco, né, bem deformado por causa da geração que elas viveram, né? Então, essa coisa de você perceber um erro em você mesmo, você percebeu agora. Bom, dá tempo de mudar. Né? Foi isso que eu senti com a Emma. Eu falei assim, bom, se eu tô nessa fase aqui dela, nessa fase, bom, eu tenho tempo ainda, eu posso mudar. Né? E isso foi quando eu fiz essa leitura, eu tinha 23, foi há 4 anos atrás, e nesses 4 anos foram bem transformadores. É lógico, isso não me impediu de fazer muita burrada, de fazer coisas que eu me arrependi, mas assim, eu comecei a perceber que eu estava fazendo burrada ali, né? Foi conhecendo a Emma. Eu fui vendo, eu falei, gente, eu tô indo pro mesmo... Quando eu fazia alguma coisa que eu estava, gente, eu tô me tornando como a Emma, eu tô fazendo o que ela faria. E eu tenho que ir totalmente ao contrário, eu tenho que ir para o lugar tipo, onde a Emma não iria, né? Para onde que a Emma, se a Emma tivesse uma vida certa, o que ela faria? E daí a gente, lógico, a gente se conheceu bons personagens, a gente conheceu a Alceste, por exemplo, que é uma mulher que deu a vida pela sua família, pelo seu marido, mas assim, eu sempre tive a Emma muito na minha mente, sempre. E graças a Deus, né? Foi uma fase onde eu pude me ver ali e passou. E agora eu tenho outro caminho. Agora eu tenho outros problemas, mas já são mais distantes da Emma. Às vezes a gente não percebe, né, o quanto a gente mudou. Então, é importante de tempos em tempos a gente parar, olhar para quem a gente era, né, há 2 anos atrás, há 6 meses atrás. E eu acredito que essa transformação não é algo instantâneo, né? Não é que você acabou de ler a Emma e aí você já se tornou perfeita. Não é assim que funciona, muito pelo contrário. Esses livros, eles são como um espelho mesmo, né? São como pequenas luzes que a gente acende e a gente vai identificando que a gente precisa mudar, né? Então, é o primeiro passo que a gente dá para a mudança. Não significa, não é só porque você deseja muito que você vai mudar, né? O que me marcou muito foi a senhora Marty, que eu sempre falo aqui, das mulherzinhas. E a cena dela com a Amy ficou muito contrastante para mim. Né? Porque se ela deixasse de corrigir a Amy, né, numa cena em que elas estão conversando, e a senhora Marty diz, olha filha, você é orgulhosa, se você não corrigir agora, né, se você não corrige, você não vai ser feliz. Né? Ela é sincera e ela fala aquilo com muito amor. E então, de um lado eu vejo a Amy, né, que se a mãe não corrigisse, ia se tornar vinagre,
E eu vejo a senhora Marte do outro lado, que conseguiu se domar, que conseguiu domar o seu temperamento, né, que conseguiu entender quem ela tinha que ser, conseguiu ser dócil. Então a senhora Marte é aquele milagre, né, de transformar a água em vinho. Ela conseguiu trazer isso. Então eu sempre tenho na minha mente a referência dela, principalmente por ser uma pessoa muito doce e que tinha a natureza que não era assim, né? É muito fácil a gente falar assim, ah, eu sou muito paciente, mas ou puxar a sardinha, né, para uma coisa que a gente é bom, mas que a gente já nasceu com esse atributo. É muito fácil. O difícil, né, eu, né, na minha secura aqui, tentar ser doce, tentar compreender o que o outro está pensando, sair de dentro da minha cabeça e entender que o outro também tem sentimentos. Né? E é difícil, não é fácil, gente. A senhora Martin mesmo falou, olha, eu demorei 40 anos para aprender a silenciar, mas raiva eu ainda sinto. Eu acho isso muito bom porque ela é muito sincera. Né? Então, essa sinceridade diante da vida é isso que transforma a gente. E sempre vai sentir, né? Essas coisas negativas, é só você sendo um santo mesmo. É só você sendo uma Betsy. Essa é a personagem do Refúgio Secreto. Que eu acho que eu percebi assim das meninas que leram o Refúgio Secreto foi aquele livro assim muito marcante, né? Foi. Que elas a Cíntia que falou, né? Que algumas leituras impulsionam tanto que impactam tanto que nos impulsionam a mudar mais rápido. E tem mesmo. Só que algumas vezes é um pouco ilusório, né? Não vou discordar da Cíntia inteiramente, mas às vezes pode ser que seja um pouco ilusório, né? Foi como quando eu li a Emma, né? Quando eu li Madame Bovary, eu falei, nossa senhora, essa mulher, ela é tudo que eu não quero ser, então eu tenho que ser o contrário dela, eu tenho que agir diferente. Só que, às vezes isso dura na nossa cabeça, o tempo a gente lembra. Daqui a pouco a gente vai esquecer da Emma, né? Vai surgir outros livros, ou às vezes vai ter uma época que você vai parar de ler, que você vai acontecer algum problema na sua vida que você vai se esquecer daquele exemplo. Né? Por isso que o Olavo, acho que numa das primeiras aulas do COF, ele fala disso. Ele fala, o Lavelle, né? Aquele trecho do Lavelle que ele fala, que uma das formas de você amadurecer, né? É quando você consegue se lembrar dos momentos ruins, dos momentos bons, quando a sua vida está ruim. Né? Então, isso é uma coisa da maturidade. Você tem momentos bons. Todo mundo tem momentos bons. Só que esses momentos bons, eles vão acabar. O segredo é você guardar esses momentos bons na sua cabeça, para quando vier os ruins, você falar assim, nossa, aquele momento bom, aquela vida que eu vivi, todo aquele tipo de coisa. Você lembrar disso. Só que acontece, a gente não lembra, a gente esquece. Né? A gente esquece da Emma. A gente vai lembrar da Emma quando já tiver desesperador. Quando tiver, meu Deus, olha o que eu fiz. Eu agi igualzinho a Emma. Né? Então, é uma coisa que eu acho sempre importante reler. Né? Esses livros que impactaram. Se tem um livro que impactou você, releia. Sempre. Sempre, 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 sempre. Deixa ele de cabeceira praticamente. Guarde trechos, decore trechos dele. Porque por isso que é até orientado, né, você decorar versículos bíblicos, porque você precisa lembrar desses versículos num momento ruim. Quando estiver tudo ruim, você precisa lembrar do versículo. Na sua mente tem que estar aquele versículo, porque a gente esquece, nós somos seres humanos, a gente esquece. Então, eu sempre, no meu perfil pessoal, eu costumo publicar sobre as doenças da alma, né? As doenças espirituais. E tudo que eu coloco lá são coisas que eu estou estudando para mim mesmo, sabe? Porque eu me esqueço. Eu me esqueço que eu tenho gula, eu me esqueço que eu tenho ira, eu me esqueço que eu tenho assídia, eu me esqueço disso. E daí, quando eu tenho um ataque, que eu me lembro, eu falo, gente do céu, olha onde eu fui cair. Né?
Então, nós somos seres humanos que esquecemos, né? Nós esquecemos mesmo, nossa memória é falíssima. Então, mantenha sempre essas leituras, né? Se você tem esse livro e realmente você sente que ele vai te ajudar numa mudança, leia, decore trechos dele, tenha sempre ele em mente, porque uma hora você vai se esquecer, né? E você precisa já se agarrar, porque depois que passa, você se perdeu totalmente. Né? Eu me lembro sempre do Ítalo, do Pacheco, o pessoal todo falando, né? O ser humano é o ser que esquece. Esquece do quê? Do que é essencial. Né? Então, essa releitura, né? Ter afinco, ter atenção. E assim, errou, vai para o próximo. Né? Errei aqui e agora me erro e procura realmente melhorar no dia seguinte. Porque não adianta nada se mastigar naquela culpa e não mudar, né? Eu passo ainda muito por isso. Será que travou? Voltou. Voltou? Um alarme aqui, desculpa, gente. Não, tudo bem. Mas eu sofro muito por essa coisa de errar nas coisas pequenas, sabe? Aquela coisa que direto São Francisco de Sales falava, olha, né? Você se tinha alta conta, mas você não é tudo isso. Então aí a gente abaixa a bolinha e volta para o eixo, para aquele eixo de, bem, eu preciso ser sincero agora. E é nisso que eu preciso acertar. É algo que eu achava que era irrelevante, mas é essencial. Então é essa a minha circunstância e é isso que eu tenho que fazer agora. Uhum. Sim. Eu sempre vou me lembrar, né, desse exemplo da Emma. Tem um outro livro também que ele é bem forte, que é Moll Flanders. É um livro assim, de uma mulher que ela fez absurdos a vida inteira dela. Então é um livro que é bem forte, né? Então, se você viveu uma vida totalmente fora de linha, assim, de tudo que as pessoas consideram normal, a Moll é um exemplo dessa mulher que se perdeu totalmente. Ela se encontra, mas assim, parece que é impossível. Você olha ali a vida dela, tudo que ela fez, mas não tem o mesmo final da Emma. Então, eu me lembro muito desses dois livros. Esses dois, faz bastante tempo que eu não releio, né? Eu tenho ido para outros caminhos. Eu sempre tento ver mais a questão espiritual mesmo. Eu acredito que para mim é um problema, né? Então, eu sempre volto a essas questões. Eu acho que foi um conjunto, né? Eu lembro que eu conheci o curso do Padre Paulo sobre as doenças espirituais quando eu estava participando da casa, né? Foi mais ou menos a mesma época. Então foi tudo uma providência mesmo para a transformação. Só que é aquela coisa, é demorado. E a gente, não tem jeito, a gente quer tudo resultado fácil. Né? A gente quer solução. Mas me indica um livro que vai me ajudar nisso, me indica um filme que vai me ajudar nisso. E a gente ajuda, que a gente indica, mas mesmo assim, é uma coisa muito pessoal. É mais aquela coisa de você se esforçar dia a dia. Dia a dia um pouquinho. Hoje no grupo mesmo das Penélopes, a gente estava conversando sobre o uso do celular. Né? Então, restringir um pouco do uso do celular, parar nos primeiros 90 minutos do dia, não mexer no celular. Né? Acordou, a primeira coisa que faz é pegar o celular? Não. Você larga o celular, deixa ele lá e vai fazer suas coisinhas. Né? Então, tomar esse cuidado ao longo do dia, né? Para não ficar refém do que os outros querem de você. Né? Porque às vezes parece, quando você está se dedicando ao outro dessa maneira, parece que é algo que você está se transformando, né? Parece que você está ficando uma pessoa a serviço do outro. Mas na verdade não. Você precisa dessa organização, da sua própria organização, para você conseguir servir bem ao outro também. Exato. Então você precisa dessa fidelidade a si mesmo. Então é tudo transformação. Né?
É tudo coisa que você, dia a dia, você vai mudando. E depois de muito tempo, né? Não dá para ser uma coisa rápida, infelizmente, né? Não é um negócio mágico. Mas mesmo Jesus, né? Ele ficou 30 anos em silêncio, 30 anos, vivendo a vidinha dele como filho, como carpinteiro, e 3 de trabalho, 3 mostrando o trabalho dele. E a gente quer coisa rápida assim, né? Jesus estava lá, quietinho, faz, né? Faz o seu dia a dia, segue as suas obrigações dia a dia e você vai se transformando, né? E a literatura ela tem esses bons exemplos pra gente, os maus exemplos mais ainda. No clube eu até comentei com as meninas, né? Que nós tivemos excesso de bons exemplos até agora no clube. A gente conheceu a Felicidade em Coração Singelo, Babette na festa de Babette e Corey no Refúgio Secreto. Então são 3 exemplos assim maravilhosos de mulheres para vocês conhecerem, né? Quem não conhece ainda esses exemplos, vão lá, conheçam, leiam e vejam que mulheres maravilhosas. Só que, né, nem tudo são flores, e daí vem uma Lady Susan para estragar todo esse amor que estava transbordando no coração das pessoas. A Lady Susan, agora a gente vai começar a ler, sem ser esse mês ou outro. E eu acredito que tem muita coisa ainda para a gente falar sobre essas personagens. Vai ser um trabalho bem legal que a gente está fazendo no Clube das Penélopes. E a gente espera que vocês estejam conosco, porque uma das coisas que mais marcou, né, a nossa transformação, Laís, é justamente esse contato com outras mulheres conversando sobre essas obras. Né? Isso encurta muito o tempo de transformação, querendo ou não, porque eu ouço o que a Laís fala, eu ouço o que a Marina fala, né? Lá no grupo eu ouço o que a Tamara fala. Então, a gente é transformado a partir da perspectiva do outro. Né? Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. Né? Não se acomodem. Né? Não tenham pressa, mas não se acomodem. Mudem um pouquinho por dia. Sim. É só pensar no exemplo da Senhorita Prim. Acho que é um dos livros aqui que o pessoal mais falou, né? O Despertar da Senhorita Prim. Verdade. E se você ler direitinho aquele livro, você vai perceber que o que ajudou na transformação da Prim, porque o próprio livro fala, né? O despertar da Senhorita Prim. Quem ajudou nesse despertar dela? Não foi o homem da poltrona, não foi o homem. Ela se apaixonou e daí ela se transformou. Não foi o homem. Foram as mulheres de Santo Irineu. Quando ela teve contato com essas mulheres que se dedicavam mesmo à família, que se dedicavam à comunidade, que se dedicavam umas às outras, quando ela conheceu a vida dessas mulheres, aí ela se transformou. Né? Não foi um trabalho sozinho. Muitas vezes a gente acha que a gente vai conseguir fazer tudo sozinho. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Então, às vezes você vai precisar desabafar com alguém, às vezes você vai precisar contar sua vida para alguém, às vezes você sente falta disso, de dividir esse... Eu tive essa leitura e olha que leitura maravilhosa, com quem que eu vou conversar? Tem algumas que falam pra gente, eu converso com meu marido. Que bom, né, que tem algumas que conseguem. Teve uma vez mandou pra gente que agora ela tem companhia porque ela pode conversar com os filhos. Os filhos estão crescendo, então ela conversa dos livros que ela está lendo com os filhos. Então, nossa, isso é ótimo. Mas assim, às vezes não tem ninguém, né? Então, o clube acaba sendo isso. Mesmo aqui no Instagram, às vezes as pessoas vêm conversar com a gente sobre algum livro, falar sobre... Às vezes ela está lendo O Refúgio Secreto também. Ela conversa com a gente. Essa troca já ensina muito. Né? O ensinamento do monge sobre abrir e fechar a porta, tudo, a vida dela na Itália, mas tudo o que ela aprendeu ali foi com aquelas mulheres, foi o primeiro contato dela com mulheres realmente boas, né? Então acho que foi isso que mais marcou, acho que na casa de Penélope, foi ter esse convívio com a Camila, ter esse convívio com a Marina, o convívio com a Nilza,
ou mesmo com as meninas mais novas, né? A Aline, a Juliana, todas elas, eu guardo muito, é muito grande assim a minha lembrança de quando a gente foi para o Sul, a gente pôde conhecer elas pessoalmente. A gente espera poder fazer isso um dia, né, no nosso clube também, porque se conhecer pessoalmente, olhar no rosto uma das outras e conversar sobre um livro é algo que é realmente transformador. A nossa meta é fazer nosso Santo Irineu. Sim. Vamos ver. Mas é isso, gente. Olha, eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira live, né? Toda quinta-feira a gente vai estar aqui, mais ou menos por esse horário. E compartilhem, marquem as amigas aí, a gente vai salvar. E indiquem temas também, né? A gente quer saber o que vocês querem ouvir por aqui, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Sim. Manda então pra gente coisas que vocês querem ver, coisas que vocês querem que a gente fale, porque indicações de pessoas que a gente pode trazer aqui. Tem muita coisa boa, né, pra gente falar, muitas ideias, só que a gente gostaria de saber, né? O que vocês querem ver aqui, o que vocês esperam das Penélopes. E um beijo, obrigada, vai ficar salvo aqui no IGTV. E até mais, até semana que vem, se Deus quiser. Beijo! Tchau, tchau, Laís! Beijo. Tchau.